profetas lhe dizem: vós não vereis a espada, nem tereis fome, porém eu vos garantirei a paz nesse lugar. Então disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentira em meu nome, e eu não os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei, e eu vos profetizo falsas visões, adivinhações e coisas que não existem, e o engano dos seus corações. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado. Contudo, diz: a espada e a fome não haverá nesta terra. Pela espada e a fome serão esses profetas consumidos, e o povo a quem eles profetizam será expelido nas ruas de Jerusalém, por causa da fome. Não haverá nesta terra, pela espada, a fome. São esses profetas consumidos, e o povo a quem eles profetizam será expelido nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. E não terão ninguém para os enterrar, eles, suas esposas, seus filhos, nem suas filhas, pois eu irei derramar sobre eles a sua perversidade. Queridos e amados irmãos, ouvintes do Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia, ela nos menciona sobre Jeremias. Sabemos nós que Jeremias era um profeta a qual, chamado por Deus para viver uma vida a qual não era agradável a ele. Jeremias tinha o coração voltado ao amor. Jeremias amava alguém tão importante em sua vida e sabia que Deus queria que ele tivesse passado pelas adversidades, pela luta, pela guerra, por tudo aquilo que o coração dele desejava, mas o Senhor chama ele como solitária, como só, como uma viúva abandonada. E a Bíblia aqui nos fala sobre algo muito importante da vida de Jeremias, a qual Jeremias foi capacitado para desmascarar os profetas, a qual profetizava que aquele povo seria abençoado, aquele povo não passará fome, e nem guerra, e nem rumores. Mas assim, as palavras, elas não saíam da boca de Deus, mas saíam da boca dos profetas. Mas Jeremias, ele trazia a realidade daquilo que Deus queria que ele falasse. No versículo de número 15, o Senhor fala assim: e tu sabes e lembra de mim, e visita-me, e vinga-me de meus perseguidores. Não me arrebate por tua longanimidade, e sabe que por causa de ti tenho sofrido opressões. Aqui a Bíblia já fala que Jeremias era necessário que ele viesse sofrer as aflições, porque a verdade que era pregada sobre ele, os opressores se levantavam para tentar matar Jeremias. E Jeremias era obrigado a receber, era obrigado que ele viesse, aleluia, passar pelas aflições, pelas dores, pelas tristezas da perseguição, a qual ele vivia no meio de um povo, aleluia, que deixava de ouvir a voz de Deus para ouvir falsas promessas, falsas profecias que não existia naquele lugar. A Bíblia vai falar no versículo 14: tuas palavras foram encontradas e eu as comi, e a tua palavra foi para mim alegria. Alegria e júbilo do meu coração, pois eu sou chamado pelo teu nome, e o Senhor
Senhor Deus dos exércitos. Na verdade, a Bíblia já é bem verdadeira. Quem conhece a história sabe que Jeremias, ele não foi chamado pelo homem. Jeremias foi chamado por Deus. Jeremias foi reconhecido por Deus. Jeremias foi inteirado por Deus. Jeremias sofria as aflições e as coisas que ele não queria falar, Deus fazia com que ele falasse. A revelação era profunda, as coisas eram exatas, seu coração era voltado àquilo que era real, e ali estava a visão de Deus sobre Jeremias. Deus estava chamando um profeta para que ele não pudesse se corromper, para que ele não pudesse andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia nos fala que Jeremias, ele estava ali para fazer aquilo que era notório ao coração de Deus. Quando você verifica a palavra, você vai ver que Ananias, a qual era o profeta, aleluia, mas profetizava aquilo que não agradava a Deus. A Bíblia leva Jeremias, e Jeremias leva a palavra a, aleluia, Ananias, e a qual Ananias se condena a si mesmo e morre por suas falsas profecias. Mas olha o que Jeremias aqui está dizendo, estava falando contra os falsos profetas, contra aqueles que estavam levando uma palavra, aquelas palavras que não agradavam o coração de Deus, ao povo rebelde, desobediente, ao povo que era desacreditado, na verdade trocava a verdade pela mentira. O que eu quero te dizer nesta noite, Jeremias foi chamado para pregoar a verdade ao coração daqueles que temiam Deus. Jeremias podia até não ter o seu amor, podia até perder tudo que Deus tinha dado para ele, mas Deus sabia que Jeremias jamais iria naufragar o seu coração a ele, porque quem vive reina e quem está diante de ti é Jesus de Nazaré. E Jeremias era, aleluia, invocado pelo eterno Senhor. E Jeremias não foi levado como profeta, como muitos se dizem ser profeta, mas Jeremias sofria as aflições daquilo que era necessário que ele viesse viver diante de Deus. Era necessário que Jeremias viesse estar no estábulo. Era verdadeiramente Jeremias, ele carregava um jugo. Era verdadeiro que Jeremias, eles não se perdia no meio do povo, a qual profetizava, aleluia, com falsas profecias. O que nós estamos diante de hoje, nesses dias, é que falsos profetas estão se levantando na terra, profetizando bênção, profetizando prosperidade, profetizando aquilo que não agrada a Deus. Mas eu quero hoje, com uma palavra profética, aceite a verdade e fuja da mentira, porque o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta não se circula como profeta, mas ele sabe que o profeta é Deus. Você olha para a Bíblia, você olha para a palavra, você olha para os discípulos, você vê que eles ainda sem nada caminhavam diante de Deus. O que eu vejo Jeremias anunciando o pecado do povo, a qual Nabucodonosor estava no meio daquele povo, e era verdade que eles iriam receber de novo um povo que estava andando segundo o seu querer, mas não segundo a vontade de Deus. Agora olha bem o que eu vou te dizer no versículo 17, quando ele diz assim: eu não vos assentei na assembleia dos, aleluia, zombadores, nem me regozijei, eu me sentei sozinho por causa da tua mão, pois tu me encheste com a tua ingratidão. Eu quero te dizer nesta noite que quando tu que és chamado por Deus, e quando tu que tem o dom que é dado por Deus, e ainda continua na ingratidão, é necessário que você largue a ingratidão e agradeça a Deus. Faça aquilo que agrada ao coração de Deus, porque Jeremias, ele era grato a tudo que acontecia. Quer ser profeta, seja carregado pela carroça, seja amarrado, seja
seja jogado no calabouço. Ei, nenhum profeta na terra, ele vai andar, aleluia, agradando o homem, mas agradando a Deus, porque nesta noite do alto céu, Jesus abre o lápis da revelação para que tu possa entender que aonde tu estiver, ainda há uma chance para a tua vida, há uma chance para você se recomeçar, porque se você, aleluia, escapar dos olhos de Deus, aí acabou tudo, fechou a porta e não há como voltar atrás. A Bíblia fala sobre um velho chamado Noé, quando Deus chama ele para construir uma arca, para fazer a arca. Noé pregoava a palavra dos últimos dias, Noé pregoava a palavra da aleluia do arrebatamento, Noé pregava aleluia a salvação, mas o povo se dava por si, o povo não queria ouvir, o povo estava ligado na carne, o povo estava ligado no mundo, mas a Bíblia diz que quando Deus, aleluia, chama Noé para um particular e manda que ele construa a arca, agora olha bem, Noé, aleluia, ele não tinha deuses, ele não tinha nada, mas tinha aquilo que era chamado Jesus, e era ele que estava lá, era ele que vivia diante de lá, e Jeremias não tinha nada, mas tinha Jesus ao seu lado. O que eu quero te dizer, que a última hora pode chegar, alguém pode estar só profetizando e benção, aonde não haverá, ei, o fim virá, e todo olho ficará de olhos abertos, e toda boca confessará, e todo joelho se dobrará. É hora de você reconhecer, é hora de você se dobrar, é hora de você saber que ele é o eterno Jesus. Jeremias não era sozinho, ele tinha Deus, mesmo em sua circunstância, Jeremias vivia diante de Deus, ali a profecia estava rolando, mas Jeremias sabia que Deus era com ele. No versículo 19, o Senhor tranquiliza Jeremias. Olha o quanto Deus era bom. Os profetas estavam profetizando e se esquecia, aleluia, que Deus, aleluia, era com Jeremias. A tranquilidade de Jeremias e aquilo que Deus queria que acontecesse com ele. Aleluia. E quando Deus tranquiliza Jeremias, Deus dá a Jeremias tranquilidade. Porque o rei Nabucodonosor daria liberdade a Jeremias. O rei Nabucodonosor, aleluia, ele iria até Jeremias, soltaria Jeremias do calabouço, soltaria Jeremias da prisão, porque a ordenança de tudo na terra é dada por Deus. Aleluia. O que eu quero te dizer nesta noite, o Senhor não se arrependerá no grande dia, mas Ele estará com aqueles que verdadeiramente se dobraram a Ele, daqueles que mesmo com ferida, com dores, com ferimento, eles continuam chamando por Deus. Jeremias não tinha nada. Jeremias era sozinho, abandonado. O que é necessário que você entenda que Jeremias, a vida dele só iria depois do final. E do final em diante, ninguém sabe mais a história de Jeremias. Mas durante o reinado, Jeremias continuava a pregoar, a falar sobre o sacrifício em vão. Jeremias falava sobre aquilo que não agradava mais a Deus, e o povo não ouvia mais a Deus.
tinha afinidade para ouvir. O que eu vejo que Jeremias era necessário que ele viesse avisar o povo que viria um grande tempo de Deus. As aflições, as dores, haveria as pestes, haveria as dores. Mas olha, o teu arrependimento, aquilo que tu te arrepende todos os dias diante de Deus. Ele ouve, ele conhece, ele sabe, ele sonda. Ele quebra. Ele desfaz as armadilhas. E ele te dá salvação eterna. Deus jamais vai abandonar você. A partir do momento que você se volta a Ele sabendo daquilo que Ele quer que você faça. Entrega tudo na mão de Deus. Aleluia. Jeremias já tinha tudo entregado na mão do Senhor, não tinha para onde ele ir. Porque naquele tempo Jeremias, se ele virasse para a direita, Deus falava com ele. Se ele virasse para a esquerda, Deus virava para ele. Se ele voltasse para o deserto, Deus falava com ele. Se ele seguisse em frente, Deus falava com ele. Atenta para isso. Porque Deus sempre vai estar ao teu lado. A adversidade pode vir, a luta pode vir, a calúnia pode vir, os opressores podem vir, tudo pode vir. Mas sabe o que é tão grandioso e tão populoso? É que Jeremias não andava discutindo, ele calava-se. Porque ele sabia que quem estava à frente dele era aquele que cuidava de tudo. Ninguém pode nada, não somos nada. Jesus é o começo, meio e fim. Jesus é eterno, o príncipe da paz. Jesus é Yeshua HaMashiach. Jesus é o verdadeiro Emanuel. Jesus é o príncipe da paz, o soberano, ninguém pode. Não adianta o homem construir uma casa, uma mansão, não adianta ele construir um castelo e tudo, mas se Deus não estiver com ele, nada adiantaria. Nada vai adiantar. Que nessa noite tu entenda que Deus exorta, Deus consola, Deus, Ele apregoa, Deus passa o bálsamo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode chorar a noite toda, você pode até gemer, ninguém pode dar ouvido para ti, mas Deus ouve, Deus te vê, Deus sabe, Deus sonda. Mas é a necessidade de você estar com Ele. Quando nós estamos com Jesus, Ele tudo sabe. Tudo sabe, Ele conhece. Ele sabe teus pensamentos, Ele sabe teu coração. Ele sabe quando você tem ciúme, Ele sabe quando você fica triste, angustiado. Tem gente que fica com muito ciúme demais. Até dói o ciúme. Mas não adianta, o ciúme não adianta. Porque o que é teu, ninguém pode tomar. O que é teu, é teu. Se Deus te deu, quem vai tomar? Aleluia. Tudo coopera para o bem daquele que está em Cristo. Jeremias sabe que sua vida, que a sua totalidade de tudo que ele passou e de tudo que foi necessário. E você precisa entender isso, que é necessário que você viva, e nós precisamos viver. É como o livro de Provérbios diz: vive o bem melhor com tua mulher. Ou seja, vive bem com ela, aconselha ela, anda com ela, caminha com ela. Aproveita a tua mocidade, aproveita a tua velhice, aproveita tudo que é de bom. E Deus se agrada do coração. Eu não conheço um Deus que destrói, que mata, que desfaz, não. Eu conheço um Deus que tudo pode. E é por isso que todas as vezes que nós temos diante de Deus e deixamos Ele e apregoamos aquilo que é real e verdadeiro. Quando eu olho para a vida de Ananias, eu sempre falo que Ananias, além de pecar contra Deus, Ananias foi um profeta
um profeta medroso. Profeta que é profeta, ele não deve ter medo. A realidade é morrer. Porque Paulo não era profeta, mas era escolhido por Deus. E como foi escolhido por Deus no meio do povo de Roma, quando ele morre e declina sua cabeça, ele olha para o céu na sua última hora e diz: combati um bom combate, encerrei a carreira e venci com a fé.